até o momento a gente só viu como armazenar valores únicos em constantes e variáveis. A gente consegue armazenar um string, um boolean, um número, mas como a gente consegue armazenar algo mais complexo que isso? Por exemplo, um conjunto de elementos ao invés de um único valor. E para isso a gente vai entrar agora na parte de estrutura de dados. E uma das estruturas de dados mais famosas que a gente vai usar no JavaScript e também que existe em outras linguagens de programação é o array. O array é basicamente uma coleção, uma sequência de elementos. Como que isso funciona na prática, João? Como é que eu uso isso? O que é esse tal de array? Então vamos ver isso agora no VS Code. Então eu estou aqui no VS Code já na pasta, já criei uma pasta aqui para aula 10. Então vamos começar de forma bem simples. Como a gente cria um array? Como a gente define um array? Então, digamos que eu tenha uma sequência, uma coleção, um conjunto de cidades, o nome das cidades. Então eu vou ter aqui um conjunto de strings. Então eu vou nomear isso de cidades. E para você criar um array, você coloca colchetes. E é isso. Isso daqui é um array. Mas é um array vazio. Eu não tenho nada aqui dentro da minha coleção. Mas como eu falei, eu vou colocar cidades como sendo textos. Então eu vou escrever, por exemplo, Recife. E eu posso botar seguido de vírgula. A vírgula é sempre o que vai separar os elementos dentro de um array. Você pode dar um espaço aqui ou não. Geralmente eu prefiro escrever o elemento, não dar um espaço, colocar a vírgula, aí para o próximo eu dou um espaço. E aí, digamos, Natal e João Pessoa. Por exemplo, eu tenho um array de 3 elementos. Você vê aqui que o último elemento não tem uma vírgula, então você não precisa colocar isso no final. Não coloque, na verdade, não é recomendado. E aqui eu tenho um array com 3 elementos. Então, a gente consegue acessar esse array de algumas formas. Por exemplo, como é que eu sei quantos elementos tem no array? Aqui é fácil porque eu consigo contar. 1, 2, 3, mas pode ter um array com, sei lá, 5.000 elementos. Como é que você consegue contar? Você não vai contar de um por um, né? Então, nesse caso aqui, cidades, ele se torna um array. Então, ele é um objeto. E como muitos dos objetos, eles têm funções. E o array não é diferente. Eu tenho uma função chamada length. E essa função, ela basicamente vai me dar o total de elementos no meu array. Então, se eu rodar aqui node index.js, o console aí vai me mostrar 3, porque length, ou seja, o tamanho desse array é 3. Se eu tirar todos os elementos e der um console log length, vai dar 0. E se eu setar aqui como nulo, ele não é mais um array, ele é nulo. Se eu usar esse length aqui, ele vai dar um erro, porque length não existe em nulo. Ou seja, não pode ler a propriedade nulo lendo a length. Ou seja, cidades é nulo, não existe length em nulo. Então vamos voltar aqui, desfazer essas mudanças que quebraram o código. Vamos voltar e eu consigo ver novamente 3. Tá, João, como é que eu consigo acessar os elementos de um array? Como é que eu consigo pegar só esse nome aqui, João Pessoa, por exemplo? Muito simples. O array, você consegue acessar ele através de números. Essa primeira posição aqui, ela não é a posição 1, ela é a posição 0. Na grande maioria das linguagens de programações, quando você tem um array, a posição inicial daquele array vai ser sempre 0, não é 1. Então, como é que eu faço para acessar o primeiro elemento do array? Eu venho aqui, console.log, cidades, que é o nome da minha constante, que é o meu array. E aí eu uso novamente colchetes e coloco 0. Isso daqui vai me retornar Recife. Vou testar aqui no console. Beleza, temos Recife aqui porque eu acessei a posição 0. Então, se eu acessar a posição 1, ele deve me retornar Natal. E se eu acessar a posição 2, que é a última, note que não é 3, porque começa do 0, então não termina no 3, termina no 3 menos 1, que no caso 2. Então, você tem uma pessoa na última posição. Se eu salvar isso daqui e executar novamente o código, Recife, Natal, João Pessoa. Beleza. Então você já sabe como checar o tamanho de um array, como acessar cada um dos elementos do array. Uma outra forma de você fazer isso daqui, de, por exemplo, pegar a última posição de um elemento, é você pegar o tamanho dele, que é 3, menos 1. Então você vai pegar sempre, porque aqui eu tenho 3 elementos. Como eu começo do 0, o final nunca vai ser o total de elementos. O total de elementos menos 1. O último elemento de um array sempre é o length menos 1. Então eu posso fazer simplesmente isso daqui, que é uma outra forma de acessar João Pessoa. Por exemplo, console.log, cidades. Aí eu vou fazer, abro colchetes e coloco novamente cidades.length, menos 1. Isso daqui também vai me retornar João Pessoa. Deixa eu comentar tudo isso daqui.
Então eu devo ver no final João Pessoa. Isso é uma forma alternativa de acessar o último elemento de um array. E a gente pode transformar isso numa função. Como é que a gente chama isso numa função? Já que é algo um pouquinho mais complicado, então eu vou escrever function get. A gente tem muito esse padrão de usar get quando a gente quer pegar algo, quer buscar algo, quer acessar algo. A gente sempre começa com esse get last city. Então vou colocar aqui em inglês, apesar de comecei com português aqui, vou misturar um pouquinho. Então aqui eu vou ter um argumento aqui chamado cities. Então na minha função eu vou fazer return cities. Aí eu vou acessar colchetes e vou dizer que cities ponto length menos 1. Então nota que, por exemplo, se eu tiver um array com um elemento, ele vai dizer length é igual a 1, menos 1, 0. E lembra, posição inicial de um array sempre é 0. Então você vê que funciona para qualquer tamanho de array. Então eu criei essa minha função. Então se eu comentar isso daqui, e ao invés de fazer todas essas cidades, colchetes, cidades, length menos 1, eu vou agora chamar minha função. Eu vou dizer que console.log vai receber o resultado da minha função. Eu estou retornando aqui o elemento do meu array. Então eu vou chamar a função getLastCity e vou passar o meu array que é cidades. Isso daqui deverá me retornar a João Pessoa, já que João Pessoa é a última posição do array. Então eu vim aqui no console.log, novamente João Pessoa. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma nova cidade aqui a esse array. Então se eu fizer, como eu faço isso? O array tem uma função para adicionar elementos também, que é a função push. Assim. O push, ele adiciona um elemento ao final do array. Então, basicamente, não só um elemento, como você pode ver aqui. Ele tem esses 3 pontinhos e itens. Isso quer dizer que é um array de strings. Então, posso passar várias strings separadas por vírgula e também vai funcionar. Então, vou adicionar aqui só uma cidade. Vou adicionar Maceió. Então, vamos aqui. Maceió. Vou adicionar uma cidade e chamar. Mudar aqui de ordem para... Geralmente a definição da função a gente coloca antes de chamar a função. Eu criei a função... Vou apagar também isso daqui. Eu criei a função getLastCity, que é uma função que recebe um array de cidades e vai me retornar a última. Eu chamo aqui para o array inicial, então aqui é João Pessoa. Se eu chamasse a mesma função novamente para pegar o último, agora ele deve retornar Maceió. Deixa eu só comentar aqui. Aqui retorna João Pessoa. E agora, se eu fizer aqui, retorna Maceió. Vamos testar isso daqui então. Vou limpar o console, rodo novamente e aí está. Meu array inicial tinha 3 elementos, o último era João Pessoa. Uma função retornar João Pessoa. Eu adiciono uma nova cidade ao meu array, chamada Maceió. E aí eu pego a última cidade novamente, só que agora, como eu adicionei um novo elemento, ele sempre adiciona ao final na função push. Então acaba que o último elemento se torna Maceió e minha função agora retorna Maceió ao invés de João Pessoa. E como eu falei, você pode adicionar mais de uma cidade. Então vamos fazer isso. Get push. E aqui eu vou adicionar a Fortaleza e Aracaju. Então, se eu fizer o getLastCity agora, ele vai me retornar Aracaju. Porque eu adicionei Fortaleza e Aracaju, só que a última vai ser Aracaju. Testa novamente. E aí está, a última era Aracaju. E se eu fizer agora um console.log no tamanho do array, você vai ver que agora, ao invés de ter os 3 iniciais apenas, ele vai retornar 6, porque eu adicionei Maceió e adicionei Fortaleza e Aracaju. Vamos fazer esse teste aqui rápido. Length. E aí temos agora que o length é 6 e não mais 3 elementos como no começo. Uma outra função que a gente usa bastante quando a gente está lidando com arrays é para verificar se um elemento em específico existe no meu array. Então, por exemplo, eu quero testar se no meu array de cidades existe, por exemplo, a cidade São Luís. Então, eu vou colocar includes São Luís. E isso vai me devolver um booleano, true ou false. Então vamos verificar isso daqui colocando o resultado da função includes no console.log. Se eu executar isso novamente, ele vai dizer false, porque São Luís não existe no meu array de cidades.
E ele vai existir se eu fizer um cidades.push São Luís. E agora se eu fizer novamente o includes, ele deve me retornar true. Então vamos testar isso daqui. Então agora, primeiro era false, porque não existia. Eu dei um cidades.push, agora o includes. Se eu checar novamente por São Luís, ele vai me retornar true. E agora vamos criar aqui mais algumas funções interessantes que a gente pode usar para lidar com arrays. Por exemplo, a função push, ela não verifica se o valor que eu estou passando aqui já existe no array. Então, se eu adicionar São Luís novamente e chamar essa função push com uma cidade que já existe, ela vai ficar adicionando isso no meu array n vezes. Então, vamos criar uma função para adicionar caso não exista. Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou criar uma nova function, add city if not in array. Então, vou dizer aqui que meu array cities. Basicamente, isso quer dizer que eu vou adicionar uma cidade se ela não existir no array. Então, primeiro eu vou checar if cidades, no caso o meu array é cities agora, includes, ou seja, se o meu array já... Tenho que dizer também aqui, faltou um argumento, faltou o nome da cidade. New city. Então, eu vou passar dois argumentos, o meu array e a nova cidade que eu quero adicionar. Caso a nova cidade não exista no array, eu vou adicionar. Caso contrário, eu não adiciono. Então, o que eu posso fazer aqui é, se o meu array de cidades já inclui essa new city, eu não vou adicionar. Então, eu vou fazer só um return false. Aí você vê que eu não preciso colocar um else aqui. Isso é uma outra dica. Eu posso até fazer um if com uma linha só aqui. Porque quando eu dou um return, a função lembra disso, a função interrompe automaticamente no instante que o return acontece. Então todo o resto aqui dessa função não será executado se essa nova cidade que eu quero adicionar já existe no meu array de cidades. Então eu não preciso colocar um else aqui, porque se ele não entrar nisso daqui, o else já vai ser automaticamente o restante do código. Então veja que eu posso simplesmente fazer agora, sem colocar um else ou nada do tipo, eu posso agora fazer cities.push, a gente já viu que adicionar um elemento no array dessa forma, new city. Então, e aqui eu posso retornar, por exemplo, true, eu poderia retornar o nome da cidade, enfim. Aqui poderia retornar outras coisas. Então vamos testar isso agora chamando essa função. Vamos pegar aqui o exemplo de São Luís novamente. Eu já sei que São Luís já está no meu array de cidades. E se eu tentar adicionar novamente, isso deve me retornar um falso. Então, eu vou fazer add city if not in array. E aí eu vou chamar, vou passar como argumento meu array chamado cidades. E uma nova cidade, nesse caso São Luís. Que não é uma nova cidade, porque São Luís já existe no meu array. Então, se eu tentar fazer isso, pegar o resultado, fazer o console log do resultado, console log disso daqui. Isso daqui eu espero que ele me retorne false. Então, se eu executar novamente esse código, você vê que ele retorna false. Deixa eu até tirar todos os console logs daqui para não confundir a gente nesses próximos testes. Vários aqui. Log, console log. Beleza. Então aqui tá mostrando só falso porque eu tô tentando incluir São Luís, só que São Luís já existe no meu array. Se eu tentar incluir uma outra cidade aqui, por exemplo, add city if not in array, vou passar novamente cidades. E aqui eu vou passar Salvador. Isso daqui deve me retornar true. Então vamos testar isso com o console.log. Eu vim aqui, colocar o parênteses corretamente, vou chamar a função, vou chamar meu código novamente, executar meu código novamente, na verdade. E agora eu tenho true, porque Salvador não existia no meu array, eu estou adicionando. Se eu tentar chamar essa função mais uma vez, passando Salvador novamente, deve me retornar falso, porque eu já adicionei aqui. Então, ele retorna falso como último argumento. E para terminar essa aula, vamos fazer o seguinte. Vamos, no final dessa função, ao invés de retornar true ou false, eu quero, além disso, imprimir no console todas as cidades que existem no meu array. E vou colocar também ao lado do nome
a posição dela no array. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o nosso for. Então veja aqui que eu estou juntando vários conceitos. Eu tenho uma função, eu tenho arrays, estou usando funções de arrays como include, push. Estou usando ifs. A função ela retorna o valor em vez de terminar no final, então ela interrompe a função. E aqui eu vou usar um for para exibir todos os valores do meu array. Então eu posso fazer simplesmente criar um contador, eu vou chamar aqui de i, ou index, melhor. E esse index ele começa no 0. Eu vou fazer o for como a gente viu nas aulas anteriores. Eu vou fazer um for de index. Eu posso até criar isso daqui já dentro do meu for, não precisa criar fora. Começando de index igual a 0. E aí eu vou percorrer o array até o último elemento do array. A gente viu como é que pega o último elemento. Então, enquanto o index for menor ou igual ao tamanho do meu array, que é cities.length menos 1, lembra disso, que a última posição é o menos 1. Enquanto o index for menor ou igual à última posição, que é menos 1, eu vou fazer index mais mais. E aqui, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer um console.log. E aí eu vou fazer a posição do elemento no array. Eu posso usar o index, já que eu estou percorrendo o index nessa posição. Eu posso fazer aqui, aqui eu vou usar interpolação de strings para ficar uma string mais organizada. A gente já viu como eu faço isso antes. E eu vou colocar index, ou seja, isso daqui ele vai se transformar em 0, em 1, em 2, depende em que iteração desse loop, desse for eu estou. E aqui eu vou colocar um if só para separar e ficar mais bonito. E aí eu vou exibir o nome da cidade. Como é que eu faço isso? A gente viu que interpolação de strings é sempre $chaves. E aí aqui dentro eu vou fazer cities. E como é que eu acesso o elemento do array? Colchetes. E a posição vai estar associada ao elemento index. Ou seja, a posição 0 na primeira iteração. Depois isso daqui vai se tornar 1, depois vai se tornar 2, 3. E assim até chegar no último elemento do array. Então isso daqui vai me mostrar 0 e o nome da cidade, 1 e o nome da cidade, e assim sucessivamente até chegar no final. Então, eu vou comentar esse código aqui que não vai funcionar, porque ele vai retornar falso, então ele não vai chegar nesse ponto. Lembra que se retornar, nada que está aqui vai ser executado, então não vai aparecer nada no console. Eu quero testar essa parte aqui do meu código. Então eu vou usar um caso onde eu estou realmente adicionando um elemento no console. E, por exemplo, aqui em Salvador eu estou adicionando, usando a minha função addCity if not in array. Veja que todos esses pushes aqui, eles não vão mostrar elementos como eu estou mostrando aqui no console. Só a minha função específica que adiciona que vai mostrar. Então, eu estou adicionando Salvador aqui, nessa linha 34. Então, eu vou executar o código. Ele vai mostrar todas as cidades e no final vai mostrar true. Vamos executar isso daqui. E aí temos Recife na posição 0, Natal na posição 1, João Pessoa 2, Maceió 3, Fortaleza 4, Aracaju 5, Salvador 6, São Luís 6, Salvador 7. E no final retorna true, porque ele de fato adicionou a nova cidade no meu array de cidades. E sobre arrays, o básico é isso. Array é algo muito importante, a gente usa muito, muito, muito na programação. Então, não passe essa aula a menos que você tenha realmente entendido os conceitos aqui. Não esquece, vai ter exercícios na descrição aqui do vídeo, exercícios específicos sobre arrays. Tenta fazer os exercícios, não olhe a resposta antes. Tenta pensar e fazer, porque isso é um conceito muito, muito, muito importante que a gente usa diariamente na programação. Então, se você já consolidou os conhecimentos sobre array, fez os exercícios, aí sim, parte para a próxima aula. Até a próxima!